Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 1. É o único verso que nós vamos ler. Se você puder colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra do Senhor, nós vamos ler este único verso, 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. As bênçãos do sofrimento é o título que eu proponho aos irmãos nessa noite. Pai, nós reconhecemos que o assunto a ser tratado nessa noite precisa ser levado a Ti em oração. O assunto que nós vamos olhar para a Tua palavra é um assunto que precisamos observá-lo debaixo da orientação do Teu Espírito Santo. Porque, ó Deus, o sofrimento que é inerente à vida de todos nós precisa ser vivido também pela fé no Senhor. Estamos confiando no Teu Espírito Santo, que Ele concederá a todos nós sabedoria e discernimento, para que esse assunto não nos desanime, mas nos leve a glorificar o Teu nome e a reconhecer como o Senhor é bom. E é nesse intuito que nós a Ti oramos, em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. As bênçãos do sofrimento. Conheço uma irmã em Cristo, não aqui do nosso estado, que num só período enfrentou dificuldades com os filhos, severas dificuldades, dificuldades com o marido que não conhecia Cristo. E se essas dificuldades não fossem poucas, enfrentou também um câncer. Eu lembro de realizar um culto na casa dela e observar o seu aspecto físico, cansado, desgastado, sofrido. Por todos os lados que você observava, havia sofrimento. Por todos os lados que você observava, haviam questões dificultosas. Realmente, depois de algum tempo, quando fui vê-la de novo, o seu semblante já era outro. Deus a abençoou, Deus a curou, Deus trabalhou na vida do seu marido e deu-lhe forças para tratar da questão dos filhos. Mas o que eu aprendi é que Deus não a livrou do sofrimento. Deus permitiu que o sofrimento fizesse o seu trabalho. O que eu vi naquela irmã foi uma cristã que entrou no período de sofrimento conhecendo, de certa forma, Deus. E que ao final daquele período era alguém de um conhecimento de Deus e da sua graça completamente transformados. Conheci um pastor que, enfrentando dificuldades com a sua igreja, isso atingiu também o ânimo dele. Certa vez, pude perceber que ele estava bem mais magro do que normalmente nós o conhecíamos. Não havia razão física nenhuma. Não havia razão orgânica nenhuma. Era apenas sofrimento. Apenas tristeza pelas questões que estavam acontecendo. Se eu fosse narrar a vocês todos os tipos e acontecimentos que geraram sofrimento que durante o ministério nós temos acompanhado, eu não pregaria, eu apenas daria a vocês exemplos de pessoas que sofrem, verdadeiramente sofrem. Agora, o que eu quero propor a vocês é que nós olhemos além disso.
Eu creio que há como olhar além do sofrimento. Eu creio que há como olhar além das dificuldades. E aqui o que o verso nos ensina é que Cristo também padeceu. Ou seja, o nosso sofrimento não é desconhecido pelo Senhor Jesus. E quando a Bíblia narra o sofrimento de Cristo, Ele nos diz: armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Ou seja, Ele nos chama, diante do sofrimento, a irmos a Cristo e aprendermos como Ele se comportou diante disso. Armai-vos quer dizer se equipem. Usem o equipamento que Cristo lhes deu diante do sofrimento. Porque eu preciso dizer-lhes algo. Talvez em sua vida até hoje, você não tenha passado por nenhum tipo de sofrimento realmente severo. Talvez na sua vida até hoje, Deus tenha te livrado e tenha te abençoado, de forma que sofrimento severo que venha realmente atingir a sua vida ainda não aconteceu. Mas quando nós lemos o capítulo 6 da carta aos Efésios, a Bíblia diz para nós usarmos toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia mau e assim suportar tudo. O que eu preciso lhe dizer é: dias maus virão. Talvez eles não tenham vindo até hoje, mas em algum momento eles chegarão. O dia de sofrimento virá, o dia de dor virá, e como você vai se comportar diante disso? Como vai ser o teu comportamento, a tua reação diante de dias de sofrimento? Então eu creio que nós temos que olhar para a palavra de Deus e antes que esses dias venham, aprender as bênçãos do sofrimento. Sim, Deus nos abençoa enquanto sofremos. Deus nos abençoa e nos faz crescer em meio ao sofrimento. E eu quero pelo menos citar duas questões que a palavra de Deus nos ensina, creio eu, e que são importantes para a nossa vida. Primeira delas, que a aceitação humilde do sofrimento liberta a nossa alma de pecados que nos assediam. Há bênçãos no sofrimento. E as bênçãos que Deus nos concede no sofrimento é que quando nós aceitamos humildemente o período de sofrimento, o resultado disso, o trabalho de Deus na nossa vida é libertar a nossa alma de pecados que, se não fossem os tempos de sofrimento, eles continuariam a trabalhar na nossa vida. Se não fossem os tempos de dificuldades, eles continuariam. Ao passarmos por tempos de sofrimento, nós indagamos porque certas provações, como doenças, perseguições e prejuízos causados por incrédulos acontecem. Questionamos Deus porque determinadas coisas se sucedem na nossa vida. E eu creio que aqui nós temos que aprender algo. O primeiro deles é: o sofrimento tem o poder de fazer nossa mente se voltar a questões realmente importantes. Sim, o sofrimento desperta a nossa mente para aquilo que realmente tem importância. Uma das principais características da imaturidade é realmente valorizar coisas efêmeras, coisas sem valor, coisas passageiras. Nós temos uma tendência tremenda em nos agarrar naquilo que não tem valor, naquilo que simplesmente satisfaz o meu ego, os meus desejos. Nós fabricamos pequenos deuses que ficam tão ligados ao nosso coração, mas que não têm valor nenhum, poder nenhum, significado nenhum, mas eles continuam ali porque nós os amamos. Sabe o que o sofrimento faz? Ele faz que nós nos despertemos. Eu vou citar algumas coisas daquilo que eu chamo de valores efêmeros: beleza, status, orgulho, riqueza, opinião, pertencer a uma determinada família, pertencer a um determinado grupo étnico, me orgulhar de coisas que não têm sentido, me orgulhar de coisas que não têm valor, até que o Senhor me convença de alguma maneira que aquelas coisas que ocupam o meu coração realmente não têm valor para mim, são passageiras e de nada servirão quando eu realmente precisar delas. Conheço uma irmã em Cristo que na sua juventude era conhecida pela sua beleza física.
todos a elogiavam. Todos tinham uma palavra de elogio, desde muito pequena, desde bebê. As pessoas diziam como aquela menina era bela. Em determinado momento da vida, ainda na juventude, algumas questões hormonais modificaram completamente quem ela era fisicamente. Aquela beleza tão elogiada, aquela beleza tão cantada por outros, se foi. Agora o que faz? Certamente foi um tempo de sofrimento. Porque também não só a beleza, mas a saúde foi atingida. E problemas vieram de todas as partes. Sabe que, depois desse período todo, a beleza não voltou. Mas o que voltou foi uma crente que havia deixado coisas efêmeras para trás e realmente se alegrava naquilo que tem valor. Serve a Deus com alegria, serve a Deus com pureza e não precisa da sua beleza, precisa sim do Espírito Santo agindo. Há um princípio muito claro que Deus trabalha. Mateus 6,21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O Senhor não nos obriga a abandonarmos nossos ídolos de barro, mas Ele nos ensina que eles não têm valor nenhum. Deus jamais vai te obrigar a abandonar os teus ídolos que nada valem. Ele vai te convencer que eles não têm valor algum. Em segundo lugar, o sofrimento tem o poder de queimar o lixo que acumulamos em nossa alma. Sim, nós somos especialistas em ajuntar lixo na nossa alma. Vou citar alguns: rancor, amargura, desprezo, ambição, sentimento de superioridade. Eu li uma notícia onde um condomínio foi construído, onde antes havia um lixão em São Paulo. Então eles aplainaram aquele lugar. Eles retiraram o lixo que estava sobre a superfície, mas toneladas e toneladas de lixo permaneceram aonde os olhos não podiam vê-lo. Eles consideraram que aquilo não teria problema algum, mas quando um funcionário foi trabalhar na bomba de um poço cavado naquele lugar, havia tanto gás benzeno que o poço explodiu e matou aquele homem. Ele perdeu a vida porque o lixo que estava se putrefando ali embaixo criava benzeno e outros gases, e aquilo foi se espalhando, além do churume, que é aquela água do lixo que foi subindo, de forma que eles tiveram que colocar 2 metros de terra onde estava o parquinho das crianças, para que aquilo não contaminasse os seus filhos. Fora disso, alguns prédios começaram a afundar e ficarem tortos. Qual a razão? Lixo. Quando nós amontoamos lixo na nossa alma, um dia isso vai nos causar dano. Um dia isso vai nos causar problemas. Nós consideramos que todo o lixo que estamos acumulando vai ficar lá embaixo enterrado, não vai ter resultado nenhum. Mas um dia isso vai nos trazer problemas. Um dia o chorume vai vir à tona e vai atingir a nossa vida. E o que Deus faz? No tempo de sofrimento, Deus faz que nós queimemos o lixo que está acumulado na nossa alma, que nós nos livremos dele. Porque de outro modo nós não o faríamos. Observem a ordem bíblica de Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele diz assim: deixe todo o embaraço, todo o lixo que você tem acumulado, deixe todo o pecado que vem pesando sobre a sua vida, abandone tudo isso e corra com eficiência a carreira cristã. A palavra, portanto, bem no início desse verso, fala das coisas que estão para trás disso. E eu li no começo do culto esse texto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo novamente nele, Hebreus capítulo 11. Eu vou verificar ele a partir do verso 33.
Hebreus 11:33 até a metade do verso 35. Notem como a Bíblia descreve os heróis da fé aqui. Diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Vitórias. Esses homens haviam atingido vitórias. Deus os havia abençoado quando tudo era contra eles. Deus havia feito milagres quando tudo estava perdido. Mas observe o que vem depois. A partir do verso 35, a metade do verso. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eles tiveram grandes vitórias, mas também passaram por grandes aflições. A galeria dos heróis da fé dizem de homens que venceram coisas incríveis pela fé, mas homens que suportaram grandes dores pela fé. 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Irmãos, é por meio das lutas e provações que a nossa fé é purificada e todo o lixo acumulado é retirado. Se não houvessem sofrimentos na nossa vida, se tudo fosse o céu e um mar de rosas, como dizemos, nós jamais nos preocuparíamos com essas coisas. Nós somos o que somos, como resultado também dos nossos sofrimentos. Às vezes eu percebo, não estou criticando isso, apenas estou citando, pais que com muito amor desejam dar tudo de bom aos seus filhos. Desejam livrá-los de todo o sofrimento e lutas desse mundo. Só quero lembrar-lhes de uma coisa: nós somos o que somos pelas coisas que passamos. Fomos moldados em meio às lutas e dificuldades. Se você aqui já passou fome, você sabe o que eu estou dizendo. Se você já foi abandonado, você sabe o que significa isto. Nós somos o resultado dos nossos sofrimentos também, mas é pelos nossos sofrimentos que Deus nos construiu. É pelos nossos sofrimentos que Deus fez quem somos. Jamais desprezemos o sofrimento. Jamais pensemos que é algo sem valor. Ele purifica a nossa fé e retira da nossa vida todo o lixo acumulado. Em terceiro lugar, o sofrimento nos torna cônscios de nossa íntima dependência de Deus. Infelizmente, o pecado derramou na nossa alma um veneno que nos entorpece. Nós nos achamos os super-homens. Nós nos achamos realmente muito capazes. Aquela frase que dizemos, deixa comigo, eu posso, é o que mais há na nossa mente. Sabe o que o sofrimento faz? Ele nos coloca no nosso devido lugar. Ele nos acorda desse entorpecimento, Ele nos acorda desse mundo paralelo que nós criamos, como se tudo fosse capaz a simplesmente a nossa força. Nós imaginamos que nós não precisamos dEle. Deixa eu lhe contar duas coisas, uma delas trágica, mas também cômica. Na cidade que eu nasci, certa vez eu estava andando no ônibus, e quando estava chegando no centro da cidade, o ônibus parou no semáforo, e a minha surpresa, quando eu olho do lado, há um indivíduo segurando um volante de ônibus que vem correndo e para junto do ônibus. Ele faz de conta que abre a porta para os seus passageiros descerem, faz de conta que troca as marchas, faz de conta que está olhando no retrovisor, que está acelerando e faz o barulho do motor. Eu estava próximo do motorista e perguntei, quem é esse? E ele me respondeu o seguinte, olha, ele está sempre aqui. Ele vive aqui no centro da cidade com esse volante e ele corre na frente, atrás, do lado, ele ocupa um lugar de um ônibus. Ele realmente pensa que é um ônibus. E ele fazia tudo que um ônibus fazia.
e se tornou uma figura conhecida na cidade. A parte trágica é que num dia que eu encontrei o mesmo motorista, eu perguntei, e aquele senhorzinho do volante? Não ria, mas a história é real. Ele havia ultrapassado o sinal vermelho num cruzamento e morreu atropelado por um ônibus. Mas na mente dele, tudo aquilo era verdade. Na mente dele, você jamais o convenceria que ele não era um ônibus. Li sobre um outro rapaz, e isso me causou muita tristeza. Ele usou substâncias alucinógenas, subiu num prédio e pulou batendo os braços como se fossem asas. Morreu. Mas ninguém conseguiu convencê-lo que ele não era um pássaro. Eu não tenho como convencer você que Deus é muito maior do que você. Eu posso lhe falar tudo o que eu quiser falar. Eu posso lhe dizer, olha, você não é maior do que Deus. Você é dependente de Deus. Mas só quando vier o sofrimento para te ensinar isso é que você vai aprender. A gente aprende por experiência e por revelação. Eu posso dizer-lhe na Bíblia, olha, não tente competir com Deus, não tente viver fora da dependência de Deus, mas é só quando vier o sofrimento que você vai perceber que isso realmente é verdade. Então o sofrimento nos abençoa, porque nos ensina quanto nós dependemos de Deus, e nos ensina quanto Deus é bom para conosco. Em Daniel capítulo 4, a partir do verso 28, nós temos a história contada sobre Nabucodonosor. Ele diz que ele era o grande rei da Babilônia, e ele falava coisas incríveis como, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? O texto diz que ele ainda estava falando essas coisas, quando uma voz do céu lhe disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou o reino de ti, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora, aquele homem, que naquela época era o homem mais poderoso do mundo, foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, lhe cresceu pelo como os animais, penas como de águias, e as suas unhas como a das aves. Então, quando ele voltou a si, ele disse, ele disse, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. Você viu o que foi preciso Deus fazer para que ele voltasse a si? Foi preciso que ele fosse tirado dentre as pessoas, para que compreendesse o seu lugar. E é interessante uma coisa aqui, ele mesmo não percebia o que estava acontecendo, foi-lhe tirada a razão, mas você já pensou em todos os seus familiares e súditos, vendo o rei naquela situação? E a grande vergonha não foi no momento, foi quando ele volta a si e observa a sua própria figura, e observa o que as pessoas viram durante 7 anos ele fazer. Vergonha. Vergonha para quê? Para reconhecer que ele precisava de Deus. Não reclame dos tempos de sofrimento. É nos tempos de sofrimento que o poder de Deus se manifesta. Não reclame dos tempos de sofrimento. As bênçãos são infinitamente maiores do que aquilo que sofremos. Em segundo lugar, a aceitação humilde do sofrimento enfraquece a estratégia usada por Satanás contra nós. Quando nós aceitamos humildemente o sofrimento, a estratégia que Satanás usa perde o seu efeito. Quero usar um exemplo. Jó capítulo 2, versos 4 e 5 dizem o seguinte. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Nesse momento, Jó já havia perdido os seus bens e a sua família. E agora Satanás quer tocar também no seu corpo.
Pele por pele é uma expressão que lembrava algo, as peles vendidas no mercado. Ele disse, toca no seu corpo e você verá se a sua saúde não vale o mesmo que comprar uma pele no mercado. Ou seja, toca naquilo que realmente tem valor. Satanás estava dizendo, olha, tu já tiraste os bens, já tiraste a família, mas toca no seu corpo e você verá como ele se comporta. Quando Satanás faz isso, ele deixa bem clara a sua estratégia. Que quando o homem estiver em sofrimento, fatalmente ele se voltará contra Deus. A aposta satânica é essa. Que se ele nos fizer sofrer, nós vamos realmente nos voltar contra Deus e vamos blasfemar do nosso Deus. Então a sua arma é essa, nos fazer sofrer, levantar lutas e perseguições, para que nós não reconheçamos a bondade de Deus e tudo que Deus tem feito por nós, e para demonstrar como nós vencemos essa estratégia de acordo com a palavra de Deus, eu quero usar o exemplo em Apocalipse capítulo 12, verso 11, de crentes que na tribulação vão perder as suas vidas, vão passar por grande sofrimento debaixo do poder do anticristo. Eles serão mártires, eles morrerão pela sua fé em Cristo. E no capítulo 12 é dito sobre eles, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Como esses crentes da tribulação, passando por tanta perseguição e sofrimento, venceram? Essa é a questão que nós temos que observar. O que eles fizeram para vencer todo o sofrimento que eles passaram? Eu creio que aqui há 3 questões muito importantes. Primeiramente diz que eles o venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. Amado irmão, todas as vitórias conquistadas na vida cristã são frutos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Todas as nossas vitórias são fruto, são consequência do fato que Jesus verteu o seu sangue por nós. Tudo aquilo que conquistamos e o fato de não sermos destruídos é fruto do fato que Jesus na cruz venceu por nós. Uma vitória que jamais poderíamos conquistar, mas que foi conquistada por Ele. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19 dizem assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Todas as vitórias na vida cristã são resultados desta verdade. E observe como Paulo aplica isso em Romanos capítulo 8, versos 36 e 37. Ele diz que por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. É assim que nós somos como filhos de Deus nesse mundo. Mas observe o que diz o verso 37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Os sofrimentos não destruirão a nossa vida. Os sofrimentos não trarão derrota à nossa vida, porque na cruz, Cristo enfrentou o sofrimento e foi vencedor. Todas as nossas vitórias são consequência da vitória dele. Em segundo lugar, toda vitória na vida cristã segue o mesmo caminho da vitória de Jesus sobre os seus sofrimentos. O texto de 1 Pedro 4,1 diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Notem, o objetivo do Senhor Jesus Cristo era espiritual, mas o seu sofrimento físico. Notem como objetivos espirituais são afetados por sofrimento físico. E claramente aqui nós somos ensinados que temos que ter o mesmo comportamento, a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo diante do sofrimento. Qual é essa atitude? Hebreus capítulo 12, verso 2 nos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Por que Jesus suportou o sofrimento? Porque Jesus suportou a humilhação, o escárnio, o açoitamento. Porque Jesus suportou a crucificação e tudo aquilo que os homens lhe fizeram.
Qual alegria final estava proposta a ele que o fez vencer o sofrimento da cruz? Sabe qual é? A alegria proposta a Jesus que o levou a vencer o sofrimento da cruz, literalmente, foi ver você aqui hoje. Essa é a razão. Foi para ver você salvo que Jesus enfrentou o sofrimento. Ele considerou que o sofrimento não era realmente algo que devia levá-lo a abandonar a sua missão, muito pelo contrário, foi para nos ver salvos e a sua igreja redimida, que Jesus enfrentou todo o sofrimento. Em Hebreus capítulo 11, nós temos um outro exemplo disso, preste atenção. Hebreus 11, 24 diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Jesus fez isso. Para ser recompensado com a sua igreja redimida e salva, ele sofreu no nosso lugar. Moisés entendeu que isso era importante, e por isso ele escolheu sofrer com o povo de Deus do que estar na elite do Egito. E observe o que Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você entende o que esse versículo diz? Hoje, aflição. Amanhã, glória. Hoje suportamos os sofrimentos e amanhã temos a glória de Cristo. Foi por isso que Jesus sofreu e resistiu. Foi por isso que Moisés sofreu e resistiu. E é por isso que nós sofremos e resistimos. Em terceiro lugar, ao suportarmos o sofrimento, nós vencemos a estratégia satânica de nos desencorajar. Notem que o final do verso 11 de Apocalipse 12 diz que eles não amaram as suas vidas até o fim. Se Satanás quer nos fazer desistir, colocando sofrimento em nossa vida, se ele observar que nós amamos mais a Cristo do que a nossa própria vida, a sua estratégia perde o valor. Eu quero usar alguns exemplos. Atos capítulo 8, versos 3 e 4 diz assim: que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. A igreja em Jerusalém começou a padecer, a sofrer. A igreja em Jerusalém começou a ser perseguida. Alguns dos apóstolos foram ali mortos. Muitos crentes foram presos. Paulo os encerrava na prisão. Paulo queria o fim da igreja, mas notem o que diz o verso 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando o evangelho. Sabe o que o sofrimento fez neles? O sofrimento não acabou com a igreja. O sofrimento fez com que a igreja crescesse. Sim. O sofrimento levou a igreja primitiva a se dispersar e anunciar o evangelho em outros lugares. Se Satanás queria acabar com a igreja, o que ele viu foi a igreja se multiplicar. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, o Senhor faz uma promessa: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus escreve esta carta à igreja em Esmirna. E essas cartas, essas 7 cartas, foram escritas aos pastores daquelas igrejas. Nós sabemos quem era o pastor da igreja de Esmirna que recebeu essa carta. Ele era um homem que fora escravo, e o seu nome era Policarpo. Ele serviu a Deus em Esmirna pregando o evangelho, até que a perseguição se colocou contra a igreja, e as autoridades daquela cidade tinham como questão de honra assassinar Policarpo. Um dia Policarpo foi preso, foi capturado, e ele foi levado para o centro de Esmirna.
As pessoas estavam tão ansiosas por acabar com o pai dos cristãos, como eles chamavam Policarpo, que eles foram arrancando madeira de qualquer lugar que havia na cidade e na praça levantaram um grande montão de madeira para ali amarrarem e queimarem o velho Policarpo vivo. Antes de colocarem fogo, eles perguntaram que se ele realmente negasse a Cristo, ele poderia ser solto dali e ir embora. E Policarpo, que fora escravo, respondeu assim: eu tenho servido por muitos e muitos anos a Jesus, sem que nenhum mal ele me fizesse, como eu posso negá-lo hoje? As pessoas ficaram tão furiosas com aquilo, que acenderam o fogo e ficaram esperando ver Policarpo ser queimado vivo. Por alguma questão, o vento tirava o fogo da onde Policarpo estava, e um deles, não se aguentando, subiu no monte de madeira e matou Policarpo a facadas. Sabe o que foi o resultado? Mais e mais crentes surgiram. Mais e mais pessoas conheceram Jesus. Mais e mais o Evangelho se expandiu. E o testemunho de Policarpo é contado entre nós quase 2000 anos depois. O sofrimento não acaba com a igreja. O sofrimento leva a igreja a alcançar ainda mais do que ela tem alcançado. Quando os crentes foram levados ao Coliseu Romano, eles eram levados para lá e presos em celas. O corredor aonde as pessoas adentravam o Coliseu passava exatamente entre aquelas celas. De um lado das celas estavam os cristãos, do outro lado das celas estavam os animais que matariam os cristãos. Na noite anterior, normalmente, à morte deles, durante a madrugada, os demais crentes vinham se despedir. E aqueles irmãos presos, que seriam mortos pela sua fé no outro dia, ouviam o choro e a tristeza dos seus familiares e irmãos em Cristo, porque eles seriam assassinados. Sabe o que a história conta? Não eram aqueles que estavam livres que consolavam os que estavam presos, eram os que estavam presos e seriam mortos que consolavam os que estavam livres, dizendo que permanecessem firmes. Vitória sobre o sofrimento. Satanás procurou derrotá-los de todas as formas, mas não conseguiram, porque eles amaram mais a Cristo do que suas próprias vidas. Se nós amarmos mais a Jesus do que o nosso próprio bem-estar, Satanás jamais poderá nos derrotar com sofrimento algum. Se nós realmente amarmos mais a Cristo do que a nossa própria vida, nós tiramos dele o poder de nos desencorajar e seremos testemunhas vitoriosas. Não tenha medo do sofrimento. Não fuja do sofrimento. Considere que Jesus Cristo é poderoso para estar contigo neste momento. Para concluirmos, 1 Pedro capítulo 2, versos 19 a 21, dizem assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Eu vou ser sincero com você. Nós não temos o direito de voltar atrás. O nosso caminho é apenas para frente. Mesmo que diante de nós sofrimentos e dores estejam presentes, nós caminhamos apenas para frente. Nós seguimos as pegadas do nosso Mestre. Nós estamos caminhando no caminho que Ele caminhou. Pedro também diz no capítulo 4, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Estejam alegres por serem parte das aflições de Cristo. Irmãos, não há maior privilégio do que andar nos mesmos passos do Senhor Jesus. Nenhum homem pode ser chamado a maior honra do que seguir os passos do seu Mestre. Portanto, não desista.
Se o inimigo continuar a lançar provas e sofrimentos, os seus olhos têm que ser postos em Cristo. Olhe para Ele, pise nas suas pegadas e jamais volte atrás. Satanás não terá o poder de te derrotar se você tiver diante dos seus olhos as bênçãos que o sofrimento traz. Que Deus nos abençoe.